Fala aí galera, beleza? Seja bem-vinda e bem-vindo a mais uma aula do Fator na sua casa e hoje iniciaremos a série de funções orgânicas, começando com as funções orgânicas oxigenadas. Na aula de hoje nós falaremos sobre álcools e fenóis, então fica por aí que tem bastante coisa para a gente falar. Bora! Então vamos lá, galera, vamos começar a falar hoje das funções orgânicas oxigenadas. E iniciaremos com duas funções muito importantes, que são álcool e fenol. Vamos começar falando primeiramente da função álcool. Bem, o que caracteriza essa função orgânica? Galera, para ser um álcool, nós precisamos ter uma hidroxila, representada aqui pelo OH, ligada a um carbono saturado, que é aquele carbono que não faz ligações duplas nem triplas. Então, deixar aqui marcado que a hidroxila, esse OH aqui, é o que caracteriza a função álcool. Importante, então, a hidroxila ela vai ser chamada ali de grupo funcional, que é a parte da molécula que caracteriza que aquela substância é um álcool. Além da identificação de um álcool, é importante que você também saiba a classificação dele. Um álcool ele pode ser classificado como primário, que é quando nós temos uma hidroxila ligada a um carbono primário, que é aquele carbono que está ligado a apenas um outro átomo de carbono. Nós temos os álcools secundários, que são aqueles onde a hidroxila está ligada a um carbono secundário, carbono que, por sua vez, está ligado a outros dois átomos de carbono, e o carbono terciário, seguindo essa lógica, aquele carbono onde a hidroxila está ligada a um carbono terciário, um carbono ligado a outros três átomos de carbono. Então, você sabe identificar um álcool, você sabe fazer a classificação, falta agora a nomenclatura, o nome dos álcools. Como que esses nomes são dados? Então, temos aqui dois exemplos. Nós temos a representação na fórmula estrutural em bastão, também chamada de fórmula estrutural em linha. E aí, primeiro passo aqui, né, para você que às vezes não está tão acostumado a trabalhar com esse tipo de representação, é marcar os carbonos. Lembra que os carbonos eles são as pontinhas do desenho, né, digamos assim, são os vértices da nossa representação. Então, vou marcar aqui de vermelho cada uma dessas pontas que representam os átomos de carbono. Agora aqui na molécula de baixo, para a gente poder, na sequência, dar os nomes. Bem, uma vez que você já identificou os carbonos, né, já marcou ali, seu próximo passo é numerar a cadeia principal. Lembra que a cadeia principal é a maior sequência que nós temos de carbono na molécula e que contém a função orgânica, certo? E lembre que a gente deve numerar essa cadeia principal sempre da ponta mais próxima da função orgânica. Então, observe aqui, nós temos a função orgânica aqui, a hidroxila ligada ao carbono saturado, e está mais próxima, o grupo funcional está mais próximo da ponta direita, né, daqui do desenho. Então, esse carbono aqui da ponta direita, ele é o carbono 1, ok? Nós temos aqui o carbono 2 na sequência, o carbono 3, nós temos o carbono 4 e o carbono 5. Esse carbono que ficou aqui para fora, ele é o radical metil. É aquele carbono que não faz parte da cadeia principal. Então, como é que fica o nome desse álcool? Começando pela ramificação, sempre 4-metil. Na sequência, cadeia principal, 5 carbonos, pente. Não tem ligação dupla nem tripla, então nós vamos usar o infixo -an. E a terminação, nós vamos utilizar o sufixo -ol, que indica que é um álcool. Como a hidroxila está no carbono 2, então a finalização do nosso nome é 2-ol. Então não esqueçam, terminação -ol para indicar que é um álcool e o 2 para indicar a posição da hidroxila.
Continuando então, agora para o próximo exemplo, nós temos aqui os carbonos marcados, vamos proceder com a numeração. Então, esse carbono aqui da ponta vai ser 1, que é o próprio carbono da função orgânica, né? O carbono 2, na sequência, carbono 3, 4, 5 e 6, completando a ponta final da nossa molécula. Aqui para baixo ficaram 2 átomos de carbono, ó, formando a ramificação, que recebe o nome ali de etil, né, que são os 2 carbonos. Então, como é que fica o nosso nome? O nosso não, né? O nome da molécula. Aqui, 2-etil, carbono 2, nós temos essa ramificação. Cadeia principal, galera, 6 carbonos, X. Agora tem ligação dupla, começando no carbono 3. Então, X3 em... Não esqueça de botar aqui, que a ligação dupla começa no terceiro carbono. E a terminação, 1-ol. Porque você tem a hidroxila no primeiro carbono. Beleza? Galera, quando a gente fala de álcools, o principal álcool que nós temos é o etanol, certo? Que é o álcool que nós temos usado para abastecer os carros, né? Nós temos também, agora com a questão do coronavírus, né? Ele sendo usado aí como base para o álcool gel, nós temos ele também presente nas bebidas alcoólicas. Então é o álcool mais importante, mais conhecido e que tem maior proximidade com a gente no dia a dia. O etanol, como o próprio nome já indica para a gente, ele é formado por 2 carbonos, certo? Hidroxila, aqui caracterizando a função orgânica. E como o etanol ele é produzido, né? Se a gente pensa aí no álcool combustível ou no etanol que a gente usa para fazer o álcool gel, no Brasil ele é produzido com base na cana-de-açúcar. Então, são basicamente ali 4 processos mais simples, né? A moagem da cana, aí você extrai ali o caldo, na sequência você faz a produção do melaço, onde você vai retirar um pouco de água, né? A água que vem no caldo, aí você vai concentrar ali os compostos presentes no caldo de cana, né? Principalmente ali a sacarose. Você vai fazer a fermentação do melaço para poder gerar o etanol e por último você faz a destilação, né? E aí através da destilação você consegue isolar o etanol dos outros compostos, tá? Então não esqueçam aí, o principal álcool que nós temos é o etanol. Agora entrando na próxima função, que é a função fenol. Galera, o que é um fenol? Um fenol é todo composto que tem uma hidroxila ligada a um anel aromático. Então, esse AR que eu estou usando aqui como exemplo é de aromático. Então, qualquer anel aromático que tiver hidroxila ligada diretamente é um fenol. Ok? E aí, como é que fica a nomenclatura dos fenóis? Existem 2 nomenclaturas e eu vou trabalhar com vocês a nomenclatura oficial, que é a que vocês mais vão ver em prova, né? Se vocês pegarem um artigo de química, né, alguma reportagem, vocês vão ver com essa nomenclatura, com ela que eu vou trabalhar, nomenclatura oficial e o PAC. Então, a gente vai utilizar o próprio nome da função orgânica, fenol, para indicar o anel aromático ligado à hidroxila. Então, se você vê exatamente esse composto, anel aromático com a hidroxila, fenol. Esse é o nome, certo? Caso haja mais alguma coisa ligada nessa molécula, aí você vai identificar e completar o nome. Então, por exemplo, nesse segundo caso, nós temos, além da hidroxila e do anel aromático, nós temos aqui um carbono, formando aqui uma ramificação. Vou marcar aqui o carbono, representando um radical metil. Então, nós temos aqui um carbono representando o radical metil. Então, como é que fica o nome desse composto aqui agora? O carbono 1, deixa eu marcar aqui, da cadeia principal, quando a gente está trabalhando com cadeia fechada, não existe ponta, né? Então, nós vamos começar a numeração a partir do carbono da função orgânica. Então, esse carbono aqui é o carbono 1, certo? Esse carbono do radical metil aqui é o carbono 2. Lembre sempre de fazer a numeração de compostos de cadeia fechada
no sentido que seja mais próximo, né, que deixe ali as ramificações mais próximas, os grupos mais próximos. Então aqui a gente vai numerar em sentido horário, porque é o caminho mais próximo entre o carbono da hidroxila e o carbono do radical metil. Então como é que fica o nome agora? 2-metil, indicando aqui a ramificação no segundo carbono, e fenol, que indica a posição ali, a função orgânica, na verdade, certo? Por último, nós temos aqui um último exemplo de fenol com 2 hidroxilas. Então, como é que ficaria o nome? Eu vou considerar uma das hidroxilas fazendo parte do fenol, certo? Como nós vimos aqui, hidroxila com anel aromático, já é o fenol. Agora, eu tenho que indicar a posição dessa segunda hidroxila. Então, como nós vamos fazer? Eu vou considerar que essa daqui, essa primeira, seja do carbono 1. Aí nós pulamos um carbono e chegamos aqui no carbono da segunda hidroxila. Então, vamos numerar carbono 1, esse aqui, carbono 2, esse aqui, carbono 3, esse aqui. E aí, como é que fica o nome, então, desse composto aqui, pessoal? Nós vamos usar o nome hidrox quando nós estivermos nos referindo à hidroxila sem compor ali o nome fenol. Então, se eu botei o número 1 aqui, nessa hidroxila de cima, eu estou considerando que ela compõe o fenol, certo? Então, a nomenclatura fica 3-hidrox, vou colocar aqui do lado, 3-hidrox, identificando que eu tenho uma hidroxila no carbono 3, e agora o nome da outra hidroxila ligada ao anel aromático, fenol. Ok? E aí, importante, para que vocês não vacilem na prova, é não confundir álcool com fenol. Peguei aqui um exemplo onde essa confusão pode ocorrer, né? É até muito fácil, às vezes a pessoa, de maneira desatenta, cometer esse erro. Observe, o primeiro caso, ele é um álcool. A gente tem a hidroxila ligada aqui a um carbono saturado, como vocês podem ver. Então, isso aqui é um álcool, ok? Diferente desse composto, onde você tem a hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Isso aqui já é um fenol. Então, para ser fenol, hidroxila ligada diretamente ao anel aromático. Agora, o álcool, hidroxila ligada a um carbono saturado, mesmo que naquela molécula tenha o anel aromático. Beleza? Galera, espero ter sido útil esse nosso encontro, essa nossa aula, e aguardo vocês na próxima. Beleza? Valeu!